Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, olha, toca num ponto bem complexo. Aquela tensão, sabe? Entre as mensagens de amor na Bíblia e passagens que parecem apoiar ou, pelo menos, regulamentar a escravidão. Exatamente. É um tema espinhoso. O material que a gente analisou traz discussões bem críticas sobre a moralidade bíblica mesmo, né? Questionando se um texto com esse tipo de conteúdo pode ser, assim, um guia moral absoluto para hoje. Vamos direto ao ponto, então. O que salta aos olhos nas fontes é justamente esse contraste. Por um lado, o famoso amar ao próximo, mas por outro, especialmente lá no Antigo Testamento, tem regras bem específicas sobre escravidão. Sim, e não são só menções vagas. As fontes destacam os detalhes. Isso, tipo permissão explícita para obter escravos de nações vizinhas. Exato. E regras sobre tratamento, até limites para castigo físico. É chocante ler isso. Se o escravo apanhasse, mas não morresse em 1 ou 2 dias, o senhor não era punido. Quer dizer, a violência em si não parecia proibida, só o resultado imediato, né? Precisamente. E o ponto crucial: escravos tratados como propriedade. Podiam ser passados de herança como um bem material. Os autores das fontes argumentam que isso não é só descrever a prática, parece sancionar. E aí que entra a grande questão da interpretação, né? Porque as fontes batem muito nessa tecla. Como é que se concilia isso hoje? É o desafio. E o material critica bastante o que chamam de interpretações seletivas. Ou usam um termo interessante: hermenêutica da benevolência. Hermenêutica da benevolência? O que seria isso exatamente, segundo as fontes? Seria, assim, a tendência de focar muito nas passagens positivas, de amor, de compaixão, e ao mesmo tempo meio que ignorar ou justificar ou reinterpretar totalmente as partes mais difíceis. Tipo a escravidão, que a gente está falando, mas as fontes citam outras coisas também, né? Sim, mencionam passagens sobre genocídio, sobre misoginia, que receberiam um tratamento parecido. A ideia é que se pega o que serve e o resto a gente dá um jeito de explicar. Então, essa hermenêutica da benevolência, como as fontes descrevem, seria mais uma estratégia para fazer o texto caber nos nossos valores atuais do que uma busca sincera pelo sentido original. Exatamente. Algumas fontes usam até uma analogia forte, que parece quase uma roleta de desculpas. Você gira até achar uma explicação que soe bem hoje, sem encarar de frente o que o texto parece dizer no contexto dele. Nossa, roleta de desculpas. É uma imagem forte. É forte, e o argumento central em várias fontes é esse, que essas reinterpretações muitas vezes vêm da necessidade de alinhar a Bíblia com a moral secular, com o que a sociedade já aceita como certo. É um processo de reinterpretar o que já foi reinterpretado. E as fontes dão exemplos disso? Mencionam, por exemplo, a mudança de algumas igrejas sobre questões LGBTQ+. Alguns analistas nas fontes sugerem que isso pode ter mais a ver com pressão social ou até imagem e marketing do que com uma revisão teológica profunda do texto em si. Entendi. E tem também a questão da tradução, que complica ainda mais, né? Com certeza, as fontes trazem isso à tona. O exemplo clássico é o da King James Version, em inglês. A palavra hebraica ived, que significa escravo, muitas vezes foi traduzida como servant, servo. Ah, isso suaviza bastante a imagem, né? Não mesmo. Fica mais fácil ignorar ou dizer que era outra coisa. Então, juntando tudo isso, as fontes nos deixam com uma pergunta bem desconfortável, né? É possível tirar um código moral absoluto, imutável, de um texto com essas complexidades todas? Exato. E a figura divina que teria ordenado ou permitido essas coisas pode ser vista como o bem absoluto? Ou será que, como algumas análises sugerem, a gente deveria buscar a moralidade em outros lugares? Talvez de forma mais independente desses textos antigos. Uma linha de pensamento que aparece é essa. Talvez seja melhor simplesmente ser amoroso por princípio do que depender de um comando para amar que vem de um livro com esse histórico tão ambíguo. Faz pensar. Isso nos leva a uma reflexão final, acho, que o material todo provoca. Se a interpretação de textos sagrados pode ser tão maleável, se adaptando tanto aos valores de cada época, onde está a verdadeira autoridade moral?
no texto em si? Ou será que é a nossa própria consciência ética, a evolução humana, que no fundo guia como a gente lê e aplica esses textos? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.